Vamos jogar mais um episódio de The Sims hoje? Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai jogar The Sims 4. Só que o episódio de hoje vai ser um episódio um tantinho quanto diferente, porque vai ser só Speed Build. Para quem não sabe o que é Speed Build, é mais ou menos um videozinho rapidinho de construção, muito popular no mundo do The Sims. É isso, tá? Por quê? Como vocês viram no último episódio, a gente tem muita grana, então agora dá para construir a casa para Rebeca. Então vamos jogar a casa da Rebeca agora. Bom, gente, eu decidi começar esse vídeo. Eu vou estar olhando para a tela do computador, tá? Mas eu decidi começar o vídeo fazendo uma estufa. Para fechar também a parte ali que dá acesso à casa da nossa personagem. Como é uma casa subterrânea, né? Eu quis trazer esse ar aí de, de fechar mesmo, né? E trazer a nossa estufa um pouquinho mais para trás, para e claramente melhorar a estufa, porque a nossa estufa era só um telhado flutuante, basicamente, né? Agora não, agora ela está, ó, supimpa, linda, maravilhosa. Tem coisinhas do lado de fora também dela que eu vou pondo com o tempo. Mas eu acho que a parte mais chata dessa construção foi essa parte que eu tô fazendo agora, que é pôr é, planta por planta no seu devido lugar dentro da estufa. Tá, essa foi a parte mais chata, assim, de tudo. Mas, enfim, a gente tem que fazer isso, né? Aí eu tô demolindo tudo pra deixar tudo bem limpinho, bem organizadinho, tudo e tal. Eu pretendo, assim, fazer uma construção do lado de cima, né? Do lado de fora da casa, fazer um castelo, mas ainda não é o momento. Tá, eu pretendo fazer isso, mas ainda não é o momento. Então vamos continuar com só temos uma estufa do lado de fora. Por quê? Nós vamos precisar de mais dinheiro, é claro, a gente tá rico ainda, tudo que acabou, tudo que a gente gastou, né? Não é nem um quinto do dinheiro que a gente tem agora, porque no The Sims, quando você tem 200 mil simoleons por aí, é muito dinheiro. Mas enfim, a gente vai construir mais coisas para cima, mas a gente vai ter que ter alguns objetivos alcançados ainda. Por quê? Eu sinto que a gente alcançou alguns objetivos rápido demais. E realmente, gente, é a primeira vez que eu faço um vídeo de The Sims, uma série de The Sims. Então eu não sei necessariamente quanto que eu tenho que enrolar para as coisas acontecerem. Então meio que essa série é um teste para a gente ver como que vai funcionar, se vocês estão gostando da ideia, como que vai acontecer, certo? Pelas visualizações que os vídeos estão tendo, mesmo eu tendo dado uma pausa no canal, vocês estão gostando bastante, tá tendo visualizações consistentes nos vídeos de The Sims. Sempre que tem algum vídeo novo, geralmente não é a melhor visualização possível, mas eu achei muito. Minha gata, gente, perdão. Eu achei muito interessante que vocês realmente gostaram da ideia, certo? Então, é isso que nós vamos continuar ali fazendo. Agora, como vocês estão vendo, eu tô trocando várias coisas do hall de entrada, gente. Essa casa tava muito simples, né? Essa casinha da Rebeca tava muito simples. Então, aproveitando todo o dinheiro que a gente tinha, eu decidi mudar tudo, colocar detalhe, enfeites, essas coisas. Meu jeito de construir ainda não é tão detalhado. Eu jogo The Sims há anos, sempre gostei muito de construir, mas o meu tipo de construção não é tão detalhado. Porque tem muita gente que gosta de pôr muita informação, né, nas coisas. Eu acho que eu coloco ali informação suficiente para não me irritar. A verdade é essa. Eu coloco informações o suficientes para não me irritar e tá tudo certo.
Eu não lembro se eu testei a casa, eu acho que eu ainda não testei a casa para ver se tá tudo funcionando, tudo certinho. Mas como eu não coloco tantos detalhes e a casa é bem grande, essas coisas, então provavelmente deve estar tudo funcionando, certo? E as coisas que eu coloquei ali que não estão funcionando, não funcionais, né? Não tem problema não estarem funcionando. Como vocês viram, por exemplo, ali na nossa máquina de lavar, não, na nossa lavanderia. Eu decidi colocar aquele banheiro, né, que era perto ali, como uma lavanderia, e fazer um lugar para animaizinhos. Agora que nós temos ali o nosso mozão, que tem 400 interesses em cima dessa pessoa, não é só amor ou nenhum amor, eu coloquei ali um lugarzinho para ele também, só para não dizer que a gente está mantendo ele em cativeiro ainda. Enfim, é, eu quis fazer uma parte só para bichinhos. Vocês vão ver que eu fiz uma parte infantil, uma parte para as crianças. Então, assim, eu montei para o futuro. Eu montei mais para o futuro ali a questão. Então, eu acho muito interessante a ideia, assim, e tal. Mas fiquem ligados, gente, porque eu enjoo das casas tão fácil, me dá 5 minutos, eu quero destruir tudo e recomeçar do zero. Como a gente tem objetivos na família, a gente tem ideias para ir construindo aos poucos, talvez a gente mude uma coisa aqui, uma coisa ali. Não é regra, mas é um jogo com muita facilidade da casa. Então talvez a gente faça algumas reformas várias vezes nessa casa, tá? Ou talvez até a gente faça uma outra casa em outro lote, em um lote mais caro, mais luxuoso, quando ela for rainha, mas isso, gente, é só pro final, tá? O nosso objetivo agora no jogo vai ser esse. Vai ser se tornar rainha. Mas antes, é claro que a gente vai dar umas gameplays ali de família, umas gameplays com bichinhos, né, e tal. Ou até gameplay de trem marido, essas coisas. Vai ter todas essas gameplays porque a Rebeca, a gente não é uma pessoa muito certinha. Vamos colocar assim. A Rebeca não é uma coisa muito certinha. Então, é, eu quero trazer essas diferenças, essas coisas de mau caráter para Rebeca também, para não ficar tudo uma coisa muito certinha, certo? E assim, gente, é basicamente isso, tá? Eu construí a casa, eu acho, que em 4 dias. Porque, gente, eu me irrito, tem hora que eu me irrito com, com com o fato de construir, né, me dá uma irritada. Então eu faço aos pouquinhos e para não bugar, para não acontecer o que anda acontecendo nos últimos episódios do The Sims simplesmente travar a gravação, nada funcionar. Então eu fui gravando com muita calma. Então às vezes vocês vão ver eu colocando cheat de novo, mais de uma vez, é porque eu gravei em dias diferentes, certo? Agora, vocês viram aí eu mudando papel de parede, construindo isso, construindo aquilo. Agora eu tô na sala, né? Gente, eu sei que eu fiquei com muita dificuldade de construir essa sala, porque é um espaço muito amplo, né? É um espaço muito grande. E eu tava construindo. Quando a gente tem cômodos fechados, a gente consegue construir com uma estética cada cômodo, se a gente quiser. Mas quando tem o cômodo ali é, aberto junto com a cozinha, é meio complicado, né? Então, assim, gente, eu fui testando muita coisa que eu ainda não tinha experimentado no The Sims. Eu fui colocando ali, usando e abusando de todos os recursos que tinha do The Sims, tá? De construção, porque eu sou o tipo de pessoa que constrói tudo de uma única forma.
E como é pro canal, eu queria trazer uma coisa completamente diferente, fora da minha zona de conforto. Então eu usei todos os meus conhecimentos do MetaSims. É MetaSims? Acho que é. Todos os meus conhecimentos sobre The Sims e de canais de YouTube de construção de The Sims. Usei todos os meus conhecimentos e mais um pouco para me conseguir fazer aí essa construção para vocês. A ideia da casa ser um bunker veio muito da ideia dela ser uma vampira, dela não poder pegar a luz do sol e essas coisas. Veio muito dessa ideia. E o The Sims ele tem um bug que é muito útil, né? Se tem um teto, mesmo que ele seja literalmente de vidro, o vampiro não pega fogo, tá? Então, todas as partes em que são designadas para Leonora e só para Leonora, desculpa, gente, para Rebeca e só para Rebeca, eu tampei de alguma forma, como vocês estão vendo aí, o bichinho de bater lá com as espadas. Eu coloquei na parte de cima, como se fosse um celeirozinho. E também cobri, né? Deixei com telhado, todas essas coisas, porque eu não quero que ela morra queimada, né, gente? O The Sims tem esse problema. É, então, como eu tenho uma certa dificuldade em foco, vocês viram que eu tava no, no escritório, subi lá pra cima, voltei pro escritório, enfim. Eu não sei necessariamente por que, que eu fiz um escritório pra ela de gravar vídeo, mas nós vamos trabalhar com isso também. Por quê? Para a gente ter uma relevância, né, é legal a gente construir uma fama. Eu achei essa mecânica no The Sims muito interessante. Ela não é essencial, mas é muito interessante a gente usufruir dessa mecânica para que dê tudo certo, né? Para que a gente seja coroada rainha. E também a gente jogar com uma fama é muito interessante. Eu acho mais interessante jogar com uma fama do que com paixão à vista, por exemplo. Enfim, eu acho que nessa casa gigantesca e super cara, tem 2 banheiros. Se eu não me engano, são 2 banheiros. Se eu estou enganada, são 3. Mas não passa disso. Porque são poucos sims. São 2 por enquanto, na verdade. Nem animalzinho a gente tem. Porque a gente não tinha dinheiro pra ter animalzinho. Faz muito tempo que eu não gravo The Sims, gente. Então, se eu estiver falando alguma besteira, ai meu Deus, ignorem. Eu tô com saudade de jogar. Só que por problemas pessoais eu não gravo e não jogo há um tempo. Então, eu não lembro de alguns detalhes, né? Enfim. Mas então, gente, aí eu decidi fazer o quarto dela, que tem um caixão. O quarto da vampira tem um caixão. Nada mais americano e previsível do que isso, de uma forma totalmente diferente, tá? Porque eu sempre faço ali, tipo, um calabouço só com um caixão no meio e é isso aí. Não, dessa vez eu quis decorar, eu quis trazer um ar mais vampiresco, um ar mais delicado. Delicado, né? O tão delicado que pode ser um caixão no meio da sala. Eu quis trazer toda essa estética pro quarto. Então eu me dediquei bastante a esse quarto, né? E eu gostei muito do resultado. Eu gostei bastante do resultado desse quarto. Confesso para vocês. E eu não coloquei muita coisa, gente, porque o quarto ali do vampiro é só para ele meditar, regenerar lá a força vampírica, é isso aí. Mas eu fiz questão de colocar um espelho, porque a coisa que eu mais gosto no The Sims é o fato do Sim não aparecer no espelho, tá? E aí do lado, meio que quando você tem a primeira entrada, né, você não dá logo com o calabouço, né, do lugar vampírico, você dá com um quarto normal ali, aí tem uma portinha misteriosa no fundo. Então, eu fiz o quarto do marido dela, né?
fiz o quarto aí da nossa vítima pra realmente dar esse disfarce, né? Claro que no The Sims não tem essa de disfarce, meio que nenhum sim vai estranhar porque que tem um caixão dentro de um bunker misteriosamente. Ninguém suspeita disso. Mas eu fiz como se suspeitassem, né? Então, eu quis trazer toda uma estética mais realeza pro quarto do que uma estética mais vampiresca. Do vampiro eu deixei pro calabouço mesmo, tá? Ah, e tem um corredor ali? Um corredor? É, é um corredor no quarto. Bom, enfim, gente, essa casa tá toda esquisita. Eu acho que essa é a parte das crianças, então é por isso que tem um corredor dentro do quarto dos pais. Eu acho que é isso. Se eu não me engano, é isso. Enfim, esses corredores a gente nunca sabe exatamente o que pôr, né? Então a gente põe meio que qualquer coisa ali só para preencher espaço. E eu fiz mais um lugar para bichinhos. É, eu acho que eu fiz outro lugar para bichinhos, gente, não tinha o que pôr na casa mesmo, ou eu esqueci que já tinha um lugar para bichinhos na casa. É mais fácil eu ter esquecido. Mas ter lugar para bichinhos nunca é demais, né? Porque a casa ali é muito grande. E eu vou confessar para vocês, a parte infantil desse lugar, desse calabouço, é a minha parte favorita. Ah, mas por que que é a minha parte favorita? Bom, eu não gosto de Alice nos Países das Maravilhas, gente. Eu tenho medo desse desenho, eu tenho medo dessa história. Não me perguntem por quê, porque eu não tenho a mínima ideia do que qual parte da história me traumatizou. Talvez seja o gato sorridente, o que é muito irônico, porque eu tenho 3 gatos hoje em dia, mas enfim, quando eu era criança eu morria de medo de gato. Enfim. Então, eu quis trazer, já que a Rebeca é uma vampira, eu quis trazer para o quarto da criança toda uma estética de Alice no País das Maravilhas. Uma coisa que, na minha cabeça, funcionaria como sombria também. Tem uma brinquedoteca, apesar de tudo, né, ali. E eu fiz o quarto o mais neutro possível. Porque no The Sims não tem como a gente escolher o sexo da criança. Tem alguns macetezinhos que digam que, né, é, influenciam no sexo da criança, no jogo, mas eu sou meio peia com essa história. Mas eu já tentei. Eu já tentei e vamos ver. A brinquedoteca a gente ficou linda, eu adorei. Meu sonho de consumo, até hoje em dia, não interessa se eu já sou adulta, meu sonho de consumo, tá? E eu fiz um banheirinho no final ali das coisas das crianças, porque, enfim, precisa, né, ter banheiro, essas coisas. Então, gente, tô fazendo banheiro. Ai, meu Deus. Eu tô fazendo banheiro aí, como vocês podem ver, eu fiz só 2 banheiros mesmo. Não fiz um terceiro. Eu fiz 2 lugares pro bichinho e não fiz um terceiro banheiro. Vai entender. Mas eu vou deixar assim por enquanto, porque quando, né, começar a irritar, a gente faz outras coisas. A brinquedoteca eu deixei por último, porque era só sair caçando os brinquedos do The Sims e organizando de uma forma ali que fosse coerente. Porque não tem muita coisa para brinquedoteca no The Sims. Mas eu quis ali fazer porque eu acho que a Rebeca não seria familiar, mas seria muito fechada, sabe, muito parceira com os filhos. Se ela tivesse, se ela tiver, não sei se a gente vai adotar, se a gente vai ter de barriga, como que vai funcionar, mas a gente aí vai ter esse meio tempo. E eu não sei se eu crio um castelo meio conto de fadas ou se eu crio um castelo bem Vladislau. Então, se você acha melhor ser uma coisinha mais fadinha, uma coisinha mais realeza, boazinha, e no fundo a gente tem o calabouço, essas coisas, tipo, ser 2 caras a casa. Ou se a gente já faz tudo sombrio mesmo, depois que ela ser rainha, e é isso aí, eu sou uma rainha
Tiana, e é isso aí. Aí vocês deixam aqui nos comentários o que vocês preferem. Bom, gente, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo já, deixa um like, se inscreve no canal, vai fazer parte da nossa família. Se você já faz parte, muito obrigado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!